Pessoal, tudo bem? Olha só, se preparem, porque nesse boletim informativo aqui político, você vai ver de tudo. A gente traz uma notícia bomba porque o Moraes desistiu. Do quê? De uma decisão. A gente tem aqui sobre a pressão que está tão forte que parece que não estão aguentando. A gente viu o Lula entrando em desespero, a gente viu o Trump fechando o cerco, a gente viu um monte de coisa acontecer e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então vamos fazer um resumão do que aconteceu no mundo político? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Também reforço rapidinho que quem precisar de empréstimo consignado, a gente tem aqui uma equipe especialista nesse assunto que presta o serviço de intermediação gratuita em segurança totalmente digital via WhatsApp para te auxiliar. Então é só chamar que a gente te dá o suporte aí caso você possua alguma margem, né, alguma possibilidade de crédito junto aos bancos em segurança, tudo bem? Bom, gente, olha só, vamos começar aqui com o presidente argentino Milei, que ele é atacado a pedradas em Buenos Aires. E isso gerou uma repercussão muito grande. Eu vou mostrar aqui em tela para vocês o vídeo. Olha só aqui comigo o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui do Instagram. O Milei é retirado às pressas e o vídeo ele mostra aqui, né, essa situação. Deixa eu ver aqui se vai sair áudio ou não, para vocês verem o Milei atacado aí com pedras e evacuado às pressas em um ato em Lomas, na Grande Buenos Aires, após pedras e garrafas serem arremessadas contra a sua comitiva. Os libertários acusam militantes e aliados do prefeito peronista Federico de organizar o ataque. Embora não haja registro de feridos, confrontos entre apoiadores e opositores continuaram no centro da cidade. O episódio ocorreu aqui em meio a denúncias de corrupção que atingem o governo e a irmã do presidente, que é a Karina Milei. Então, vocês viram aí a repercussão? Olha só a situação, olha o clima de tensão. E não é só sobre a Argentina que está rolando esse clima de tensão aí entre opositores, um atacando o outro, usando a violência, né? A gente vê no Brasil também episódios parecidos, a gente vai trazer para vocês daqui a pouco umas outras informações que também preocupam o cenário político, mas aqui uma notícia rápida sobre o estado de saúde do Suplicy, né? O jornal Metrópolis trouxe que o Eduardo Suplicy ele se manifestou após uma internação. Aqui dá para ver, o deputado estadual paulista, internado às pressas nessa terça, anunciou por meio de uma chamada de vídeo no 24º Congresso da Rede Mundial de Renda Básica, que foi aí diagnosticado com um quadro de arritmia e terá que fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor. Então ele falou que coração apertado dirige, que ele não poderá participar presencialmente, né? O Suplicy, a gente sabe que ele foi aí o fundador do projeto do Renda Básica e Cidadania. O Renda Básica foi assinado, inclusive, no ano de 2004 pelo presidente Lula, mas nunca foi colocado em prática. E com 84 anos de idade, o deputado foi internado no Hospital Niterói, no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio para participar desse congresso, inclusive sobre a Rede Mundial de Renda Básica, quando ele passou mal. Está acontecendo esse congresso no Rio de Janeiro. Então ele disse que agora está tudo bem, ele vai se recuperar e não vai desistir de lutar. Então, melhoras aí, né, ao Eduardo Suplicy. Uma outra situação, aí a gente vê, né, esses climas de tensões, estresse, gente, faz mal para a saúde, né? Faz as pessoas aí até a saúde balançar, mas que tudo fique bem. Olha só, uma situação também que chamou a atenção foi o Lula criticando o Trump por cassação de visto do ministro Lewandowski. Então a gente vê que outro ministro foi alvo de sanções do Trump, não ficou parado só no Moraes, não. Aqui a gente consegue ver na matéria, né, que o Lula criticou o Trump por cassação de visto, dizendo que é vergonhoso. E o Lula disse o seguinte, que presta solidariedade ao ministro, porque ele disse que por conta do gesto irresponsável dos Estados Unidos de caçar teu visto, eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade. Eu acho que é vergonhoso para eles não parar você. Então esse foi o discurso do Lula depois de ver que o Donald Trump não está dando trégua não, gente. O Trump ele continua aplicando as sanções e respondendo da forma como ele sabe responder aquilo que ele considera contrário ou errado, né? E é uma postura dele não só com o Brasil, a gente vê que é com qualquer país que ele veja que está
passando dos limites. E aí a gente vê o quê, né? No meio disso, a gente vê um problema dos Estados Unidos também, não só com o Brasil, mas também com o Maduro. Inclusive, olha só essa notícia que saiu do Maduro, que anunciou patrulha com drones e navios após essa movimentação dos Estados Unidos. Eu vou trazer aqui, quem trouxe foi o próprio Jovem Pan News. Olha só aqui a matéria que saiu no Instagram, para vocês verem o posicionamento. Consciente disso e querendo se perpetuar no poder e manter o seu regime por muito mais tempo, o que ele fez? Convocou nesse final de semana uma espécie de alistamento de milícia obrigatório. Todo mundo foi convocado lá na Venezuela, vários pontos foram espalhados pelo país inteiro para quem quisesse se alistar e servir nesse chamamento de defesa, né, da soberania da Venezuela. E ele distribuiu rifles, armas, tanto para camponeses, homens, mulheres, até crianças, viu? Receberam de acordo com as informações da mídia internacional, tendo em consideração a chegada desses navios americanos, né, da primeira frota, digamos assim. Agora, Márcio e Bruno, o que ele não poderia esperar é que isso irritaria Washington. E por causa disso, na manhã de hoje ficou decidido que os Estados Unidos enviariam mais 3 navios para prestar apoio para esses que já estão chegando por lá, mais submarinos nucleares, com potências nucleares, né, com possíveis mísseis nucleares juntos. E aí o clima, que já estava azedo, piorou. Né, a temperatura elevou bastante nas últimas horas nessa crise entre Estados Unidos e Venezuela. Daí, temendo uma invasão por terra, por ar e por mar, Nicolás Maduro anunciou ainda há pouco essa medida significativa. A Marinha venezuelana vai intensificar o patrulhamento dentro das águas nacionais, tanto com navios quanto com drones militares, além de também realizar operações fluviais com infantaria. O que é isso? São operações em mar, mas com militares armados, viu? Numa resposta direta a esse esforço americano de combate ao narcotráfico. Porque a Casa Branca continua dizendo que toda essa operação militar que começa a acontecer por lá já nas próximas horas é só para interromper o fluxo de drogas da América Latina que vem para cá, para os Estados Unidos. Maduro não está confiante nessa versão, não acredita na fala de Washington, então está se preparando tanto com milícias armadas. Ele pretende ter algo em torno de 4 milhões de civis fazendo parte dessa grande milícia, e agora vem com essa novidade. Maduro, muito consciente disso. Vocês viram aí, trouxe para vocês, né? O que vocês acham disso tudo? Vocês acham que os Estados Unidos está sendo honesto ao falar que não tem essa intenção de invadir, né? Que ele está só querendo impedir o narcotráfico ou não? Vocês acham que tem mais coisa envolvida aí e o Maduro tá se resguardando, mas se resguardando com todo esse material, com toda essa situação, será que está sendo um pouco exagerado ou não, hein? Comentem aí para mim, que eu quero saber a opinião de vocês, que a gente viu aí a tensão, né? Tensão militar escalada, é drones, é navios, é mais reservistas em ação, é uma resposta à movimentação dos Estados Unidos, né? A operação norte-americana gera reação imediata de Caracas, e o apelo diplomático internacional, porque tem o foco também na ONU. Inclusive, a Venezuela recorreu à Assembleia Geral da ONU, solicitando que o secretário-geral Antônio Guterres ele intervenha para que os Estados Unidos interrompam a sua mobilização militar e reafirmando a região como zona de paz, né? Então, o foco na ONU para conter pressão americana. O que vocês estão sentindo em relação a isso? Aí, para encerrar o nosso boletim, a gente encerra com mais uma informação aqui que saiu, que eu achei interessante também, que a gente vê toda essa tensão. O Moraes, parece que o Alexandre de Moraes desistiu de prender o Bolsonaro em regime fechado, gente. Por isso que a gente fala aí que o Moraes desistiu, né? Talvez não aguentou a pressão. E a gente vê todo esse cerco fechando, Trump fechou o cerco. E a gente vê aí um STF tomando algumas decisões um pouco menos agressivas, né? Vamos dizer assim, adotando um tom mais tranquilo. Não sei, eu queria saber de vocês o que vocês acham, mas essa postura menos agressiva, ainda que firme, chamou a atenção do Alexandre de Moraes em relação à prisão do Bolsonaro. Eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, um vídeo
que fala um pouquinho desse momento, dessa situação. Deixa eu ver aqui para sair com o áudio. Melhor manter a situação dele atual, em prisão domiciliar, não agravar nada, até para não tensionar mais, e porque na avaliação de ministro Supremo, segundo interlocutores com quem eu conversei, não haveria motivo, na verdade. Seria ser rigoroso demais mudar essa prisão para uma prisão preventiva, tirá-lo de casa, para regime fechado. Então, a tendência... Essa notícia saiu hoje e é muito interessante o momento que ela acontece. Porque alguns ministros do STF procuraram os principais bancos brasileiros, como vocês podem ver aqui nessa notícia do Globo, há pouquíssimo tempo com um pedido para que eles interviessem junto ao governo dos Estados Unidos para que Donald Trump pare com as sanções contra os ministros do Supremo. Só que os bancos não aceitaram, por um motivo muito óbvio. O Trump não vai parar, e não vai parar porque a razão dele é justamente as injustiças e a falta de liberdade que tem tomado conta do Brasil. Paralelamente a isso, a Folha de São Paulo procurou os ministros do Supremo, os 11, para comentar sobre aquela mensagem que Alexandre de Moraes deixou vazar, onde o presidente Bolsonaro diz que estava em diálogo com ministros do Supremo. A Folha pediu para que os ministros comentassem, inclusive Gilmar Mendes, que foi um dos citados. Nenhum deles quis comentar absolutamente nada, como vocês podem ver nessa notícia aqui. Algumas horas depois, Gilmar Mendes disse num evento que não falou recentemente com o Bolsonaro, mas que recebeu interlocutores, como recebe de todos os lados políticos. O ponto é, Alexandre de Moraes fez com que todo o Brasil soubesse que os seus colegas andam conversando com interlocutores de Bolsonaro. Muito provavelmente porque ele está incomodado com isso. Ele também pediu para que alguns dos seus colegas buscassem os bancos, para que parassem de puni-lo, já que ele não consegue mais usar os seus cartões de crédito. E, ao mesmo tempo, deixam de prender Bolsonaro, considerando que a Polícia Federal já tinha preparado até mesmo uma cela específica para receber o presidente Bolsonaro. Bom, tudo isso é mais uma demonstração de que as pressões estão sim trazendo resultado. E mais uma vez eu não vou cansar de repetir. Isso traz uma importância mais do que significativa para as manifestações que vão acontecer no próximo dia 7 de setembro. Por isso, você que está me assistindo agora, não deixe de participar na sua cidade, no seu estado, onde quer que você esteja. Só pressões de fora não resolvem. É preciso também que nós aqui demonstremos a nossa indignação. O ministro Alexandre de Moraes desistiu de prender o presidente Bolsonaro. Mas vocês viram aí, então, atenção, porque a gente vê que o Moraes desiste da prisão preventiva do Bolsonaro, já tinha até cela, tudo pronto. Então, ele decidiu não decretar a prisão preventiva, mesmo após ele dizer que constatou o descumprimento de medida cautelar imposta com a proibição de uso de redes sociais, direto ou indiretamente via terceiros. E o Moraes qualificou o episódio como uma irregularidade isolada, pelo que vocês viram aí na matéria, e considerou que a defesa apresentou justificativas plausíveis, indicando que o ex-presidente agiu sem dolo e tem respeitado as demais regras. Ainda assim, o ministro foi claro ao determinar que qualquer nova violação resultará em prisão imediata sem prévia advertência. Então, apesar de manter as restrições, o Moraes reforçou que Bolsonaro pode conceder entrevistas e discursos públicos ou privados, desde que dentro das normas, e reiterou que não será admitido o uso de conteúdos como material pré-fabricado para redes sociais. Nas palavras do ministro, a justiça ela é cega, mas ela não é tola, e a decisão do Moraes mostra uma postura menos agressiva, ainda que firme. Então ele optou por não transformar essa inflação isolada em prisão, mantendo uma margem para diálogo, mas reafirmando que a tolerância tem limites claros. Então, isso daí já foi visto como uma questão de voltar atrás e talvez, esse tom mais ameno seja algo positivo. Será que a pressão está dando certo? Comenta aí sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, até mais.